como o cérebro compra, como esse cara aqui, esse cidadão compra, toma as decisões de compra. A gente sabe que nós recebemos em torno de 11 milhões de estímulos por segundo. E o nosso cérebro, essa máquina aqui, que é uma máquina perfeita, construída por Deus, incrível, ela não consegue processar tudo isso ao mesmo tempo, obviamente, né? E cerca de 95% desses estímulos, desses 11 milhões de estímulos por segundo, eles são processados no nível de subconsciência. Somente em torno de 5% desses estímulos, eles são processados no nível de consciência. E aí, obviamente, as decisões de compra também estão nessa quantidade de estímulos que nós recebemos todos os dias, através das redes sociais, no nosso dia a dia, através de ligações, através de visitas de vendas. E aí, obviamente, o cérebro também, ele leva tudo isso em consideração para tomar as suas decisões, para deixar a sua oferta mais agradável, mais confiável. Então, nos próximos minutos, eu quero compartilhar com você, no nosso bate-papo de hoje, exatamente isso. Afinal de contas, como que essa máquina aqui toma as decisões de compra? Isso vai ajudar você a vender mais, a negociar melhor, vender mais, ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro aí no seu bolso. Então, vem comigo nos próximos minutos aí, já coloque aqui, já deixa o seu joinha, compartilhe essa live com os seus amigos. Se você está vendo esse nosso bate-papo aqui em outras redes sociais e não no Instagram, como o YouTube, por exemplo, já deixa o seu joinha aqui também, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione as notificações para você ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui, tá bom? Bora lá? Olha, a gente sabe muito bem o quanto que é complexo e o quanto que é maravilhoso ao mesmo tempo estudar o cérebro humano. E quando a gente fala de negociações especificamente, principalmente vendas complexas, aquelas vendas que não são decididas já no primeiro encontro, aquelas vendas que normalmente envolvem mais pessoas para tomar uma decisão, aquela venda que exige mais do vendedor, exige mais do profissional que está ofertando o seu produto, o seu serviço, a gente sabe também que existem fatores que ajudam, que impactam a tomada de decisão. E muitas vezes esses fatores não estão no seu domínio, você não domina esses fatores. Então você precisa fazer o quê? Você precisa focar naquilo que você domina. E o que você domina de fato em uma negociação complexa, em uma venda complexa? Você domina o que você faz, você domina o processo, você domina aquilo que você precisa fazer para deixar a sua oferta mais agradável, mais confiável ao cérebro do comprador. Então, por isso que a gente aqui no canal, nas nossas redes sociais, a gente ensina você a negociar dessa maneira, baseado nas pesquisas da neurociência, justamente para deixar a sua oferta mais agradável, mais confiável ao cérebro de quem está comprando. E por isso, eu quero compartilhar com você no bate-papo de hoje justamente alguns pontos, alguns insights de como que o cérebro, baseado nas pesquisas da neurociência, como que o cérebro toma decisão, como que ele costuma comprar. Então são decisões especificamente baseadas aí na compra. Se você gosta desse assunto, fica comigo até o final e já pega papel e caneta também para anotar, para não esquecer nenhum detalhe, porque isso vai fazer uma grande diferença aí nas suas negociações, no seu negócio. Bora lá? Bom, o primeiro ponto que é muito importante você levar em consideração é o seguinte: o cérebro, ele costuma estar a todo momento buscando prazer e fugindo da dor. Então, o primeiro ponto, ele está sempre nessa balança, fugindo da dor e buscando prazer. E por que ele faz isso? Bom, o cérebro ele evoluiu, basicamente, fisiologicamente, do jeito que ele é, há 70, 80 mil anos atrás. E ele, na época, ele precisava muito esses dois parâmetros, essa balança, ou seja, ele precisava fugir da dor, fugir dos problemas, tentar sobreviver e buscar o prazer, buscar se alimentar de alguma forma para conseguir sobreviver, principalmente na selva, onde o ser humano vivia. E de lá para cá, esses instintos fisiológicos, esses instintos de sobrevivência, eles ainda se mantêm. Claro que hoje a gente, numa forma diferente, nós vivemos uma sociedade, mas esses instintos de estar sempre fugindo da dor, fugindo da ameaça e buscando prazer, ainda é muito forte no cérebro humano para tomar decisão. E quando a gente fala de compras, quando a gente fala de oferta, também é assim.
também é dessa forma. Então, essa balança, ela é poderosa na hora de você negociar. Se você conseguir ativar o sistema de recompensa a todo momento, né, fazendo com que ele entenda, fazendo com que o cérebro, o seu cliente, esteja cada vez mais fugindo dos problemas, fugindo daquela dor que está incomodando ele e cada vez mais próximo do prazer que ele está buscando, da recompensa que ele está buscando, você vai ter aí um grande sucesso. E essa balança é muito legal de você trabalhar. Se você conseguir a todo momento estar estimulando as duas partes, você vai ter um sucesso muito maior. Me fale de um jeito mais prático, professor, por favor, me mostre de um jeito mais prático. Bom, o que movimenta mais a pessoa para tomar uma decisão? Afinal de contas, é a busca pelo prazer ou é fugir da dor? Eu faço um exercício nos meus treinamentos, que é um exercício muito legal e que mostra isso na prática. O que eu faço durante os meus treinamentos? Eu divido as pessoas, né, em grupos, em equipes, e eu coloco elas alinhadas uma no lado da outra, e nessas equipes eu estimulo aí, na verdade eu decido uma pessoa para ela ser a líder dessa equipe, naquele momento, naquele exercício, e eu coloco lá uma bexiga, um balão para cada equipe. E o exercício é muito simples. Eu começo a cronometrar o exercício e durante 1 minuto, aquele balão, aquela bexiga, ela precisa passar de mãos em mãos e chegar até o final da fileira da equipe e voltar até o líder. Ir até o final e voltar até o líder. O exercício é simples. No final vai ganhar a equipe que mais fizer esse exercício durante 1 minuto cronometrado. Só que tem um detalhe, eu falo para essas pessoas no início do exercício que a equipe que fizer mais vezes até o final e voltar até o líder mais vezes essa bexiga e o balão durante 1 minuto, eu vou sortear um livro meu entre essa equipe. Um livro, eu escolho um livro lá na hora dos meus 5 livros e eu vou sortear esse livro. E é muito legal porque o pessoal se anima e começa a fazer e tal, e faz exercício bem bacana. Legal. Aí sempre uma equipe é vencedora, então a gente já fala ali, né, já comemora, vocês vão ganhar um livro, vou sortear e tal, beleza. Só que o exercício não termina aí, por quê? Porque eu repito exatamente o mesmo exercício, onde eu falo o seguinte, só que agora tem uma outra regra. Quem ganhar, quem ficar em primeiro não vai ganhar nada, mas quem perder, a equipe que ficar por último vai ter que pagar o livro que eu vou sortear, que eu dei de presente agora há pouco. Vou dividir o valor desse livro entre todas as pessoas. E aí as pessoas ficam um pouco curiosas, como assim vão ter que pagar? Sim, porque eu não dou nada de graça e essa equipe vai ter que pagar o livro que eu acabei de dar de presente agora aqui para a equipe que venceu. É impressionante como o movimento muda totalmente. Por quê? Porque no primeiro exercício, as pessoas elas estão motivadas pela busca do prazer, por ganhar alguma coisa. Então o pessoal gosta da atividade, brinca, se envolve e tal. Mas quando eu falo que a equipe que não vai ganhar, que a equipe que ganhar não vai ganhar nada, mas a equipe que perder vai ter que pagar aquilo que foi feito antes, que era o livro, você precisa ver a quantidade de energia que é colocada a mais. Tem algumas pessoas que chegam até a se atrapalhar, estouram o balão, perdem o balão, de tão agitado que eles ficam, de tanta energia que eles colocam, e é muito comum, praticamente em 100% das vezes, as equipes conseguem fazer muito mais vezes idas e voltas na segunda opção, quando eu falo que eles têm que pagar alguma coisa. E o exercício é muito simples, né? E o motivo é muito simples, porque o cérebro ele se movimenta muito mais estimulado para fugir da dor, e aqui pagar algo é realmente fugir de uma dor, do que propriamente buscar um prazer. Mas aquilo que eu falei agora no início, se você conseguir ao mesmo tempo estar sempre com essa balança, né, fazendo com que ele fuja da dor, mostrando para ele exatamente como que o seu produto, sua solução vai ajudar ele a fugir da dor, resolver os problemas dele, e ao mesmo tempo como automaticamente vai ajudar ele a atingir o prazer, a buscar o prazer, as recompensas, que é a solução daquilo, fazendo com que o cliente se imagine já com aquele problema resolvido, com tudo aquilo lá resolvido que você, com aquele problema que você acabou de identificar, você vai conseguir então essa balança fazer com que o cérebro dele se torne muito mais agradável a sua oferta, porque isso faz parte do instinto humano e principalmente da defesa do cérebro em tomar uma decisão mais rápida. Faz sentido? Deixa eu só mandar um abraço aqui para as pessoas que estão chegando aqui comigo. O Marcelo chegou aqui.
aqui, a Isabela chegou, a Silvia, o Sandro, a doutora Cândice, a Cândice chegou aí, a Maria também chegou aí, o Tiago chegou, a Sirlene, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Eu sou o professor Regiano Vedovato e hoje, o tema de hoje é como o cérebro compra, beleza? Então, primeiro ponto aqui, busque sempre ativar o sistema de recompensa, porque o cérebro ele está sempre a todo momento aí buscando prazer e fugindo da dor, tá bom? O segundo ponto que eu quero que você anote aí, que é muito importante, é que as decisões desse cara aqui, dessa máquina aqui, elas são fortemente influenciadas pelas emoções. Fortemente influenciadas pelas emoções. Então, as pesquisas mostram, né, que até 95% das decisões são emocionais, baseadas naquilo que você viu, ouviu, sentiu durante a tua vida, né? E a gente acaba racionalizando aquilo, tentando racionalizar aquelas decisões através do córtex frontal, onde a gente procura a parte lógica do cérebro estar sempre justificando uma decisão, racionalizando uma decisão. Então, se eu tenho esse princípio, essa premissa, né, de que as decisões são fortemente influenciadas pelas emoções, obviamente, se eu levar a minha demonstração, se eu levar a minha solução, se eu levar o meu produto, o meu serviço por essa linha de raciocínio, por essa linha, trabalhando essa parte, estimulando essa parte mais emocional das decisões, principalmente o sistema límbico, o sistema reptiliano, que são essa parte mais emocional, né, que nós chamamos responsáveis pelas decisões mais emocionais do cérebro. Se eu fizer isso nas minhas demonstrações, no meu trabalho, eu vou ter um resultado muito melhor, mais agradável. Eu vou me apresentar de uma forma muito mais agradável ao cérebro do comprador, tá? E como é que eu faço isso, professor? Bom, você faz isso simplesmente utilizando gatilhos e atalhos mentais. Quando você utiliza de uma forma estratégica na sua demonstração, na sua rede social, no seu dia a dia, na forma como você fala, utiliza gatilhos e atalhos mentais dentro da sua demonstração, você tende a estimular mais essa parte do cérebro, tem a tendência de estimular. Ou seja, a parte emocional do cérebro humano ela é mais sensível a gatilhos e atalhos mentais. Inclusive, no meu livro, O Vendedor NR, que é esse livro que aparece aqui atrás, ó, tá vendo? Aparece um cantinho dele aqui. Nesse livro aqui, que é a pesquisa do meu mestrado em neuromarketing, eu mostro como que você pode melhorar em até 43% a taxa de conversão de vendas utilizando apenas os atalhos mentais. O que é os atalhos mentais? Eu falei agora há pouco que desde que o cérebro evoluiu, ele tem uma tendência de economizar energia, de decidir mais pela busca para evitar a dor e buscar o prazer, não é mesmo? Então, quando eu entendo esses atalhos, né, através, e hoje nós falamos muito aí dos perfis, né, que cada pessoa acaba economizando energia e padronizando as suas decisões. Quando você utiliza esses atalhos para você se comunicar com o cliente, fazer a sua oferta, você tem uma tendência de melhorar muito a sua taxa de conversão. Ou seja, há uma tendência de você criar uma confiança muito mais rápido, ou o cérebro do comprador te enxergar como uma pessoa mais agradável, ou uma oferta mais agradável aos olhos dele, e ele tomar uma decisão muito mais rápido, tá? Então, utilize muito os atalhos mentais e os gatilhos mentais. Lá no EDV, no meu curso Executivos de Vendas, eu tenho várias aulas lá que eu ensino, inclusive os atalhos mentais, como você utilizar, e também vários gatilhos mentais para você utilizar de forma estratégica. Aí vem uma pergunta, né, que muita gente faz. Essa pergunta é comum nos meus treinamentos, no meu dia a dia. Professor, quantos gatilhos mentais é o ideal eu utilizar durante uma negociação, durante uma oferta de vendas? Quantos gatilhos? Eu posso ficar empilhando gatilhos mentais, um em cima do outro e tal? Olha, não existe um limite de gatilhos mentais. Por quê? Porque tudo é uma estratégia. Agora, você tem que cuidar também para não ficar um negócio muito mecânico. Então, as pessoas acabam percebendo que você vai utilizando aí um monte de gatilhos e tentando, né, persuadir só com gatilhos e tal. Eu costumo sempre aconselhar que você use a moderação, seja moderado. Então, utilize outras estratégias na hora de você negociar. Quase derrubei minha cuia aqui. Utilize outras estratégias para você
na hora de você negociar e pontualmente também utilize os gatilhos e os atalhos mentais para deixar a sua comunicação, a sua oferta muito mais persuasiva e ao mesmo tempo agradável ao cérebro, né? Daquelas amigável, né? Ao cérebro de quem está ouvindo, de quem está comprando, beleza? Então, esse é um ponto muito importante que às vezes você entra aí no mundo automático, né? No modus operandi automático e você acaba esquecendo e não prestando atenção nisso. Por exemplo, como é que é um exemplo de quem não presta atenção nisso? É as pessoas que acabam decorando um script e aplicando esse script para todas as pessoas do mesmo jeito. Então, não leva em consideração, por exemplo, os perfis de personalidade de comunicação de cada potencial cliente que compram de forma diferente, que se motivam por motivos diferentes, que se irritam por motivos diferentes. E quando eu pego um padrão e falo exatamente igual para todo mundo, eu estou desperdiçando isso. Eu estou desperdiçando os atalhos mentais, porque eu vou falar basicamente, eu vou conseguir atingir em média aí apenas 25% das pessoas. Quando eu levo em consideração os atalhos mentais, quando eu levo em consideração que as pessoas elas se motivam e elas se irritam por motivos diferentes, e eu entendo isso através dos atalhos mentais, obviamente eu consigo melhorar muito a minha taxa de conversão, tá bom? Acabei de falar que você consegue aumentar em até 43% a sua taxa de conversão de vendas. Próximo. Vamos lá, próximo ponto muito importante para quem quer entender como o cérebro compra. Já trazendo aí um exemplo desses gatilhos, é a questão da escassez e da urgência. Ou seja, o cérebro ele tem a tendência de valorizar aquilo que é escasso ou está em risco de desaparecer. Isso é uma tendência. E aí vem uma coisa, né, que as pessoas falam, os gatilhos mentais estão muito batidos, ninguém mais acredita nos gatilhos mentais. Depende, por quê? Perceba que isso que eu acabei de falar, né, que é um estímulo que faz o cérebro tomar decisão, que faz o cérebro comprar, ou seja, ele valoriza. Isso é uma questão já meio que um instinto do cérebro, de ele valorizar aquilo que é escasso ou está em risco de desaparecer. É assim no nosso dia a dia, não é? Tem muita gente que só valoriza a pessoa que está do lado dela, por exemplo, quando perde, quando essa pessoa vai embora, quando ela acaba partindo dessa para uma melhor e assim por diante. Tem muita gente que só valoriza o trabalho que tem quando é mandado embora. Tem muita gente que só valoriza o carro que tem quando perde, por exemplo, quando sofre um acidente, algo nesse sentido. Tem muita gente que só valoriza a saúde, por exemplo, quando não tem mais. Não é assim que funciona? Então, isso é um instinto do ser humano. Felizmente ou infelizmente, eu só estou aqui eu não estou falando que isso é certo ou errado, só estou falando aqui para você como isso funciona dentro do cérebro. Então, se você sabe que é assim que funciona, e assim funciona também para o comércio, tudo aquilo que é exclusivo, tudo aquilo que é difícil de conquistar, tudo aquilo que é, sabe, é de luxo, é algo que requer muito esforço, é algo muito, muito raro, muito difícil de alcançar, para o cérebro humano muito mais forte, é muito mais forte para ele querer aquilo, tá? E para ele valorizar aquilo. Então, quando a gente utiliza a escassez e a urgência de uma forma estratégica, a gente vai conseguir sim estimular muito mais o cérebro em direção à decisão positiva de compra, tá? Eu já visto aí um exemplo muito fácil de você entender, são as pedras preciosas. Eu sempre costumo usar isso como exemplo. Um diamante, por exemplo. Um diamante é extremamente valorizado, por quê? Porque você encontra ele aí em qualquer lugar, você sair na rua, dar um coice numa pedra, você vai pegar 10, 12 diamantes. Não, não é isso. Por que o diamante é extremamente valorizado? Porque ele é uma pedra dificílima de encontrar. Os metais preciosos são assim, são difíceis de extrair, são difíceis de encontrar, por isso que eles são raros e são muito mais valorizados, né? E haja visto que um cascalho, uma pedra comum que você encontra em qualquer lugar, não tem praticamente valor comercial nenhum e as pessoas não querem tudo aquilo, tá bom? Faz sentido? Coloque aqui se faz sentido para você. Então, utilize a escassez e a urgência de uma forma inteligente para estimular o cérebro e deixar a sua oferta muito mais agradável, confiável e amigável para quem está comprando, tá bom? Para você que está chegando agora, eu sou o professor Regiano Venovato e hoje nós estamos aqui falando de negócios mais uma vez aqui no perfil e o tema de hoje é como o cérebro compra, como essa máquina aqui que está aí dentro da sua cabecinha, da cabecinha do nosso cliente, como ele costuma tomar decisões e comprar as coisas. Já falamos aqui que ele busca prazer e evitar a dor, já falamos aqui
que as decisões são fortemente influenciadas pelas emoções, e aí eu estimulei aqui, ou aconselhei você a utilizar aqui os gatilhos e atalhos mentais, e já trazendo o exemplo aqui de gatilho, então nós estamos falando da escassez e também da urgência, tá bom? Então, coloque um joinha aí, coloque um coraçãozinho, aperta o coraçãozinho para o Instagram também mostrar esse conteúdo, né? Para as plataformas mostrarem esse conteúdo aqui para mais pessoas, e dessa forma você ajuda também a gente a divulgar mais o nosso trabalho, tá? Beleza? Próximo ponto aqui que é fundamental também, né, que o cérebro costuma comprar, ajudar o cérebro a tomar a decisão. Ora, o cérebro busca segurança em decisões de compra. Como assim, professor? Segurança? Sim. Tem gente que fala assim, professor, eu sou vida louca. Não, eu sou muito no improviso, eu tomo a decisão de qualquer jeito, para mim, eu gosto de instabilidade, eu não gosto de estabilidade. Depende de cada perfil, mas de maneira geral, mesmo você que gosta desse tipo de coisa, você, mesmo que você goste desse tipo de coisa, você inconscientemente você está sempre buscando uma certa segurança naquilo que você está comprando. Por isso que quando a gente fala, né, de coisas disruptivas, de grandes novidades, de maneira geral, as grandes novidades extremamente disruptivas, elas demoram um tempo muito maior para serem assimiladas pelo cérebro humano como algo de segurança. Porque tudo que é 100% novo exige do cérebro uma quantidade cognitiva, de energia cognitiva muito maior para ele entender aquilo, para ele se adaptar àquela novidade, principalmente de mudança, porque quando o cérebro ele vê algo extremamente novo, o que ele interpreta aquilo? Como uma grande mudança. E tudo que que exige do cérebro uma grande mudança, vai exigir dele também uma grande carga cognitiva. E se exige dele uma grande carga cognitiva para ele se adaptar àquele novo, ele tem a tendência de boicotar, ele tem a tendência de não querer. Porque, obviamente, é aquela velha história, isso causa dor, né? Muita energia cognitiva para o cérebro também é muita dor, e ele tem a tendência de estar sempre fugindo da dor para buscar o prazer. Então, muito cuidado com isso. O cérebro busca muita segurança em decisões de compra. Por isso que a maioria das pessoas acabam ainda indo e se comportando através do efeito manada. Por mais que a gente fale assim, seja diferente, busque um caminho diferente, tente mostrar para as pessoas que você é diferente, assim por diante, mas a gente sabe muito bem que a grande maioria das pessoas ainda se comporta através do efeito manada justamente por isso, porque é muito mais confortável, exige menos energia, exige menos esforço cognitivo do cérebro, e ele tem essa tendência de se adaptar e querer muito isso com maior facilidade, tá? Então, como é que eu busco a segurança em decisões de compra? Ora, através de prova social e através da confiança que você também consegue transmitir na sua oferta, no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, certo? E a prova social, como eu falei, ou a prova, melhor falando também, a prova social, elas são muito fortes para isso. Então, por isso que a todo momento a gente está falando, né? A gente fala nos nossos treinamentos, nossos cursos, olha, utilize os gatilhos da prova e da prova social. E qual a diferença entre o gatilho da prova e da prova social? A prova social é aquele gatilho onde você mostra para as pessoas que tem muita gente fazendo. Então, imagine que você passa pela frente de uma loja e essa loja ela está com uma promoção, uma campanha, algo nesse sentido, e você vê um monte de gente lá dentro. E talvez você nem saiba que ela está fazendo essa campanha, mas você olha aquele movimento lá e aquilo te chama a atenção. Você pensa, poxa vida, o que está acontecendo ali? Deve ter algo muito legal ali. Por quê? Porque tem muita gente naquele ambiente. Faz sentido? Isso é uma prova social. Você enxerga isso de longe e você pensa, olha, deve estar acontecendo algo legal aí porque tem muita gente envolvida. A gente utiliza muito, por exemplo, aqui nas nossas redes sociais, como é que a gente utiliza o gatilho da prova social? É quando a gente, principalmente nos nossos stories, no dia onde a gente está aplicando um treinamento, onde a gente está numa palestra, algo nesse sentido, a gente coloca os bastidores, o que está acontecendo naquele dia, as pessoas participando do evento e assim por diante, é onde as pessoas olham, poxa vida, tem empresa contratando, tem empresa fazendo, tem empresa levando o professor aí para uma palestra, tem empresas contratando um treinamento, tem gente fazendo o treinamento do professor, então isso quer dizer que se tem gente fazendo, deve ter algo de bom nisso, tá bom? Então essa é uma prova social.
A diferença da prova social da prova é que a prova é algo muito mais direcionado. Então, o que é uma prova? Prova é o tal do depoimento, é o tal da pessoa que já utiliza, que já comprou, né, que sabe que funciona, e ela simplesmente, ou ela grava um vídeo, ela escreve algo, ela fala, ou ela te indica para alguém. Então, isso é a prova. Quando você utiliza a prova social e você utiliza a prova para criar essa confiança, isso apenas é óbvio que são sugestões para você criar essa confiança, você tem essa tendência de chamar a atenção do cérebro do teu comprador. Eu costumo falar, né? Eu dou aula em MBA, eu dou aula também em alguns cursos de MBA como convidado, sempre, e às vezes eu estou lá na aula, né? E falando de negociação, falando de tudo isso, e eu falo, e os alunos mexendo no celular, e sabe, conversando e participando, e aquela muvuca toda, e aí eu pergunto, vem cá, alguém aqui já postou, por exemplo, nos seus stories que você está no seu MBA, fazendo uma aula de negociação para quê? Para aprender melhor, para se preparar mais, para atender melhor os seus clientes? Alguém aqui? Olha, de cada 20, 30 pessoas da sala de aula, normalmente uma ou duas ergue a mão e coloca que já fez isso. E aí eu falo, olha, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de criar confiança, de criar credibilidade, de criar autoridade com o seu potencial cliente. Então não é apenas só quando você está lá vendendo ou um cliente está falando, não, quando você está estudando um bom livro, você está mostrando, olha, me chamou a atenção essa parte desse livro que eu estou lendo agora, olha que fantástico, estou aqui estudando no final de semana, lendo um livro para me preparar melhor, para te atender melhor, ou algo nesse sentido, ou às vezes você nem precisa falar isso, né, que o objetivo é esse, mas simplesmente mostrando para as pessoas que você não vive só de festa, não vive só de bagunça, não, que você paga o preço, que você está lá no MBA, que você está num curso, que você está se preparando com esse objetivo, sabe? Você está estudando com esse objetivo de atender melhor o cliente, de fazer uma oferta melhor, sabe? De se colocar à disposição do cliente. Então, isso também é prova social. Não é apenas só quando as pessoas, né, quando você está fazendo uma muvuca, uma campanha, alguma coisa nesse sentido. Você precisa estar a todo momento buscando, mostrando ao teu potencial cliente, né, ao cérebro desse potencial cliente, que ele pode sim estar seguro em fazer negócio com você, porque isso ajuda ele a tomar uma decisão de compra, tá bom? Faz sentido isso? Não? Coloca aqui nos comentários, por favor. Se faz sentido para você. E por último, né, para nós encerrar aqui e ir para o nosso trabalho de segunda-feira, que segunda-feira é assim, né? Segunda-feira a gente precisa começar sempre a 1000 com o pé direito. Vamos lá? O último ponto que eu trouxe para vocês é que o cérebro ele gosta de caminhos claros e simples. Caminhos claros e simples. O Dr. Pradep ele fez uma pesquisa no livro O Cérebro Consumista, aqui no Brasil ele foi traduzido com esse título, O Cérebro Consumista. Ali ele traz uma pesquisa muito legal, onde ele mostra, né, que quanto mais complexo for a sua informação, quanto mais complexo for a sua comunicação na hora de fazer uma oferta, maior é a tendência do cérebro ignorar aquela oferta, maior a tendência do cérebro realmente não se conectar com aquilo, não ver aquilo como algo agradável, amigável e confiável, e ele tem a tendência de procrastinar, de deixar a decisão para depois e assim por diante. E aí, isso eu linko novamente com aquilo que eu falo desde o início, né? Com a carga cognitiva, com toda aquela carga cognitiva que o cérebro necessita para tomar essa decisão. Então, se tem algo muito complexo, se é algo difícil de interpretar, se é algo difícil dele entender, então isso exige muito carga cognitiva do cérebro e ele tem a tendência de não querer, ele tem a tendência de procrastinar, de desviar, de criar os atalhos, né, que as sinapses que ele já possui. Por quê? Porque é aquela velha história, né? Poxa vida, eu preciso fugir da dor. Nós voltamos lá no início do nosso bate-papo. Então, se ele tem essa possibilidade de fugir da dor e a carga cognitiva que ele precisa para interpretar algo que é muito complexo, então ele vai fugir, ele vai simplesmente procrastinar uma decisão, vai deixar para depois e assim por diante. E vai tentar racionalizar isso de alguma forma, vai dar uma desculpa, né? Que são as objeções. Ou seja, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não posso, deixar para depois e assim por diante. Tudo aquilo que a gente já entende no nosso dia a dia, tá bom? Então, procure facilitar a tomada de decisão do cliente. Procure facilitar. Quanto mais fácil é para ele tomar essa decisão, mais
mais agradável vai ser a sua oferta, mais amigável você vai parecer ao cérebro do comprador e automaticamente você vai criar essa conexão, essa confiança, tá bom? Então, para quem chegou agora no final, o tema da nossa conversa de hoje é como o cérebro compra, e nós falamos desde o início aqui, ele busca prazer evite a dor, então ative os sistemas de recompensa. As decisões são fortemente influenciadas pelas emoções, então procure utilizar os gatilhos e os atalhos mentais. O cérebro valoriza aquilo que é escasso ou está em risco de desaparecer, então utilize também a escassez e a urgência. 4. O cérebro busca segurança em decisões de compra, então utilize também a confiança, construa a confiança e utilize as provas sociais. E 5. O cérebro gosta de caminhos claros e simples, conforme a pesquisa do Dr. Pradep, então facilite a tomada de decisão, tá bom? E você sabia que muitos empresários e vendedores, eles já usam estratégias baseadas na neurociência para vender mais em menos tempo e deixar de ser refém no mercado? Já tem muitas empresas, já com estratégia, muitos profissionais, empresários e vendedores que já utilizam isso, tá? E eu gravei uma aula, se você quer se aprofundar mais, eu gravei uma aula onde eu ensino como que você pode aplicar essas estratégias aí no seu dia a dia para conquistar mais clientes, para vender mais. E se você tiver interesse, então você vai lá na minha bio, agora, depois aqui do nosso bate-papo, vai clicar lá, vai assistir essa aula é gratuita, ou se você está em outra plataforma, na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar um link onde você vai poder acessar essa aula com calma lá e assistir para entender todas essas estratégias, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, uma ótima semana para todos nós e bora arrebentar de vender, hein? Estamos juntos, até o topo.